Tô na postura? Sim. Ok, então. Aline, você mandou ficar na postura e ficar bonito. Na postura ainda vai, bonito impossível. Mas, ok, vocês que estão em casa, vamos começar aqui o nosso Momento Flix. O nome do nosso, meu nome mesmo que tem, é Matemática de A. A Z. Ah! Com Eu, Zildenberg. professora Aline, e nós temos hoje uma surpresa. Professora Jordana. Vem! Isso! Muito bem, aqui é tudo de efeito especial. Tem muita coisa, tem tanta coisa que eu nem sei o que são essas coisas todas, mas vamos embora. Por que não falarmos um pouquinho sobre sequências? Professora, sequências numéricas, elas estão nas progressões, elas estão nos conjuntos numéricos. E, em especial, turma, nós temos uma sequência conhecida como a sequência de Fibonacci. Professora, é uma sequência onde eu tenho números que, para que eu possa achar um termo, eu somo os dois termos anteriores. E essa sequência ela começa mais ou menos assim. 1, 2, 3, 5, 8, 13, e ela é uma sequência infinita. E por que abordar uma sequência, especificamente essa sequência? Essa sequência, turma, ela consegue trazer para a gente uma razão áurea, uma proporção de ouro. Essa proporção de ouro, ela está praticamente em todo o nosso dia a dia. Quando a gente pega um ônibus, quando a gente está na natureza, quando a gente olha uma foto. Essa sequência de Fibonacci, ela se encontra principalmente na natureza. E hoje, eu gostaria de perguntar para a professora Jordana, na natureza especificamente, tem um fato muito curioso da abelha, e a professora Jordana vai explicar um pouquinho para a gente. Jordana, essa sequência de Fibonacci, ela é visualizada na construção genética aí das abelhas. Você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente? Para aí, só um minutinho. Não, para perguntar se agora eu vou falar da descrição da abelha ou se eu vou falar da reprodução. Ah, é. Aline, na reprodução das abelhas. Sim. A gente precisa lembrar que as abelhas, que são insetos sociais, e gente, por favor, tá? Lembra, o tipo de relação ecológica entre as abelhas é sociedade. Jordana, é porque aqui a prova do Enem cobrou uma colônia de abelha, uma colônia de formiga. Colônia é no termo de um agregado. Então, no caso, seria uma colmeia. Nas abelhas, Aline, funciona assim, ó. O sistema de determinação genética do sexo nas abelhas é diferente do nosso. O nosso não é assim? Quem é XX é do sexo feminino. Sim. Quem é XY é do sexo masculino. Nas abelhas, não. Os cromossomos sexuais não interessam para a determinação do sexo nas abelhas. O que interessa é a quantidade de cromossomos autossômicos. E funciona assim. As fêmeas, elas surgem sempre por fecundação. A abelha rainha vai lá, coloca o óvulo, o zangão vem, fecunda, a gente origina um zigoto 2N. Ou seja, as fêmeas têm pai e têm mãe. Por isso que as fêmeas, elas são diploides. Se você pensar no zangão, a gente tem um tipo de reprodução todo espacial nos zangões, chamado de partenogênese. Vamos comigo, turma? O que é a partenogênese? É aquele óvulo que, mesmo sem ser fecundado, ele se desenvolveu e originou um novo indivíduo. Traduzindo, os zangões são haploides, Aline. Zangão não tem pai. Acredita? Caramba! É igual o carrapato. Daí aquela musiquinha, ai, 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 carrapato não tem pai. É por conta disso. É porque eles surgem por esse processo de partenogênese. Detalhe. Jordana, então você está querendo me dizer que o zangão é clone da rainha? Claro que não. Vocês precisam lembrar de uma coisa. O processo de produção de gametas nos animais é o processo meiótico. E a gente tem aquele evento, ó, bonitinho, que os cromossomos homólogos, eles se emparelham, trocam pedacinhos entre si, o fenômeno do crossing over permutação e gera recombinação genética. Então é assim, Aline, nas abelhas. Quem é 2N é fêmea, quem é N é macho. Ó, Jordana, por que é que eu tenho fêmea rainha, por que é que eu tenho fêmea operária? Gente, isso aí quem deveria explicar, na verdade, é a Seixa. Porque isso depende do tipo de alimentação. Vê só. As abelhas, elas produzem uma substância chamada de geleia real. E uma larva, de maneira aleatória, é alimentada por essa geleia real. Aline, quem come a geleia real desenvolve o aparelho reprodutor, vai ser fértil. Então, a rainha, ela é fértil. E detalhe, a colmeia é extremamente organizada. Só tem uma pessoa que manda lá. Onde muita gente manda, a bagunça reina. É só a rainha.
Jordânia, se surgirem duas rainhas, ou elas travam uma luta e uma mata a outra, ou elas racham a colmeia. Sempre uma única rainha. E a operária, porque aqui é estéreo. Porque a operária não é alimentada pela geleia real. Então elas são tipo o bombril da colmeia. Faz tudo. Tudo, menos reprodução. Ok. E uma coisa importante, gente. Uma única rainha, ela pode copular com vários zangões. As rainhas, os zangões para conquistar a rainha, tem que rebolar. É isso mesmo. A gente chama de dança do acasalamento. E aí você vai ter aquele voo nupcial, o zangão que dançar mais bonitinho, depois Zil vai fazer a dança do zangão para vocês. Aí vocês vão verificar que o que dança mais bonitinho ganha o direito de copular com a rainha, ok? Compreendeu, Aline? Então vai ser assim, ó. As fêmeas são diploides, porque são frutos da fecundação. N do espermatozoide com N do óvulo, então tem pai e mãe. Os machos surgem por partenogênese, então eles são haploides, eles surgem apenas só do óvulo, portanto, só tem mãe. Ó, primeiramente, vamos deixar claro que nós estamos aqui na nossa distância segura. Não solta o Steve não, senão arregaça os dedos, viu? Isso aí, solte não. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, já que as meninas estavam falando em abelha, e daqui a pouco vão falar de abelha e de zangão. Não é zangão, não? Zangão, sim. Aí, então é. Mas ele não é zangado, não, ele é bastante feliz. Mas, na verdade, essa parte elas vão já explicar esse negócio que é interessante mesmo. Na verdade, na geometria plana, existe um negócio, vou soltar, senão, como diz mãe, vai dar uma arte. Na geometria plana, existe um negócio, meu povo, chamado ladrilhamento, né? E o que seria ladrilhamento? Vamos relembrar daqueles polígonos regulares. Vamos lembrar aqui de alguns polígonos regulares, né? Polígonos regulares, polígonos, gonos são lados, hein? Regulares, lados iguais. Então, existe uma coisinha chamada ladrilhamento, que são polígonos que eles se encaixam perfeitamente. Nenhum fica por cima do outro, nem deixa brecha. Quais são eles? Diz para mim. Triângulo, um triângulo, no caso um triângulo equilátero. 3 lados iguais. Quadrado. Quadrado. Quadrado, quantos lados iguais? Quantos lados iguais? Deixa eu ver. Quadrado. 1, 2, 3. 4 lados iguais. Essa menina é muito prolixa. E também nós temos o hexágono, ok? Então, se você pegar bem, capta bem essa ideia, tá? O triângulo equilátero, no caso regular, o quadrado e o hexágono, eles formam um ladrilhamento perfeito. Mas o que isso tem a ver com a abelha? É porque, como é o nome daquela parte que tu disse? Os favos. Colmeia. A colmeia. A colmeia ela vai ser constituída por favos. Olha que legal. A colmeia ela vai ser constituída por favos. E se você reparar bem com relação a esses favos, tu já viu o formato deles? Que na sua grande maioria eles são hexagonais. É um prisma de base hexagonal. Zil, mas por que um prisma de base hexagonal? Na verdade tem uma frase de Darwin que eu vi na internet que eu esqueci. Eu te mostrei, mas eu não lembro como era. Adapte-se às mudanças. Deve ser que é bom, então tá bom, então foi. Eu até uma vez vi, quando eu comecei a trabalhar aqui na evolução, eu vi lá, fui no banheiro e tinha Darwin e Suzana. Eu fiquei pensando quem é Darwin, quem é Suzana. Mas enfim, vamos imaginar uma coisa. Imaginem 3 prismas. Um prisma de base triangular, um prisma de base quadrada e um prisma de base hexagonal. Os 3 tendo a mesma altura, ok? A mesma área lateral, tá certo? Automaticamente, se eles tiverem a mesma altura e a mesma área lateral, eles vão ter o mesmo perímetro na base, ok? O que isso quer dizer? Faz uma curiosidade. Calcula o volume dos 3 para tu ver uma coisa, que tu vai achar interessante. Poxa, o perímetro da base é o mesmo. A altura é o mesmo. A área lateral é a mesma. Só que o volume não vai ser. E, incrivelmente, aquele prisma de base hexagonal, ele vai ter um volume maior do que o prisma de base triangular e do que o prisma de base quadrada. Olha que abelha esperta. Teoricamente, o perímetro é o mesmo, só que no caso da base hexagonal, o volume é maior. Entendeu? Viu que a abelha é esperta? Por que ela escolheu o hexágono? Entendeu aí? Zil, você sabia que... Deixa eu só dizer coisas que eu esqueço. Tudo bem. Espera Deixa um pouquinho. Sim. Até porque o quadro é seu. Toquei em tu. Cadê o álcool? Dizil. Alguém pode, por favor, pegar o álcool, por gentileza?
Assistente, por favor. Aline, por favor. Essa Aline dá trabalho demais, né? Explique, fofinho. Tô dizendo. Senhor. Obrigada. Baigon. Bom, todo cuidado é pouco, né? Pessoal, vai ter um videozinho interativo que nós iremos colocar para que vocês possam verificar essa situação. Para tu ver como é interessante esse raciocínio da abelha. Só que tem mais um negócio da abelha que é com relação à reprodução, que Jordana ela vai explicar junto de Aline, tá bom? A questão do zangão, a questão do... Da operária, da rainha. As operárias, as rainhas, tudo bem? Isso é muito interessante para a geometria plana, tá certo? Você disse, ô Xizil, tu falou de altura, falou de área. Galera, lembra um pouquinho do cilindro? Lembra da área lateral do cilindro? É o comprimento vezes quem? A altura. Tem tudo a ver com o que eu disse, tá? Se você pegar um prisma de base triangular, quadrangular, hexagonal, quanto mais lados você coloca, mais redondo ele fica. Imagina tu colocar vários lados ao ponto de não distinguir mais a quantidade de lados, ele ficou o quê? Redondo. Pessoal, eu fui na hora errada, então volta. Vai, fala. Só lembrando para vocês, aproveitando que Zil está explicando isso, que esses favos, eles são construídos pelas operárias e no escuro. E eles, inicialmente, eles são circulares. E as operárias, elas começam a aquecer esses favos. E as bordas das células, elas começam a adquirir a forma do hexágono. O que vai ser bastante interessante, porque se eu tenho um espaço interno maior, eu vou conseguir armazenar mais larva, eu vou conseguir armazenar mais zangões, porque os zangões vão ficar sendo cuidados lá, eu vou conseguir armazenar mais comida. Se fosse bioquimicamente falando, a gente precisa lembrar que esses favos, eles são cerídeos, eles são formados por um tipo de cera, Zil. E esse cerídeo é uma classe de lipídio, que é constituído por ésteres de ácidos graxos, ok? Associado a um monoálcool de cadeia longa. É um monoálcool que tem lá de 6 a 16 carbonos. Então é uma outra coisa importante para a gente. É importante também, falando em cera, que para mim cera era só que a gente tem no ouvido, que lubrifica o ouvido. Ela tem a mesma função. Que lubrifica, né, o ouvido? Na verdade, protege o ouvido. Não é nem óleo, né? É. Mas lipídio não é... Os óleos e as gorduras pertencem à classe dos triglicerídeos. Pronto. Eu uma vez eu fiz o exame de sangue e apareceu os triglicerídeos. Aproveitando a oportunidade desse momento biológico, ô Aline briga demais comigo, pelo amor de Deus, pela minha postura, né? Beleza, não tinha como. Aproveitando esse momento, nós temos que falar que as abelhas fazem parte dos artrópodes. Da classe insecta. Insetos! Isso, nós temos 5 classes, hein? Oh, meu Deus, é pra cá, né? 5 classes artrópodes, né? Nós temos aí os crustáceos. Ó, não tô lendo não, viu? Crustáceos, nós temos os insetos, os aracnídeos, nós temos os diplópodes e os quilópodes. Já que nós estamos falando de abelha... Mas a abelha é inseto porque ela tem a quantidade de pata definida também, né? Por isso que a classe insecta é chamada também de hexápoda. Hexápoda porque tem 6 patas, é ou não é? Pois é, e tem exoesqueleto equitina. Exatamente, exoesqueleto esse, Zil, que precisa ser trocado para que ocorra o crescimento do artrópode. Aí eu já não sei. É um fenômeno que a gente chama de mudoequídese. O inseto, pessoal, ele tem a abelhinha, o corpo da abelhinha vai ser dividido em 3 regiões: cabeça, tórax e abdômen. Mas como foi essa palavra que tu disse mesmo? Meso o quê? Mesoquídese? Equídese ou muda, é a Quero prova saber do como é que a exoesqueleto. pessoa aprende biologia, porque para mim é impossível. Vamos considerar os prismas de base triangular, quadrada e hexagonal com mesma área lateral e mesma altura. Portanto, as bases deles têm o mesmo perímetro, porque a área lateral é o perímetro vezes a altura. Vamos então chamar de A, B e C as arestas das bases dos prismas de base triangular, quadrada e hexagonal, respectivamente. Como as bases têm o mesmo perímetro, então 3A é igual a 4B,
que é igual a 6C. E daí, B vai ser igual a 3A sobre 4. E C vai ser igual a A sobre 2. A gente sabe que o volume de um prisma é igual ao produto da área da base pela altura. Então a gente precisa da área dos 3 polígonos, triângulo, quadrado e hexágono, em função somente, por exemplo, do lado A do triângulo, para poder comparar todas as 3 áreas com uma mesma medida. Agora, vamos substituir essas áreas na fórmula do volume. E aí a gente percebe que o volume V1 do cilindro com base triangular é menor que o volume V2 do cilindro de base quadrada, que é menor que o volume V3 do cilindro de base hexagonal. Ou seja, o volume do prisma hexagonal é maior. Então chegou o momento, vamos ver então tudo isso que a gente falou matematicamente. Bora, Jordana, é o momento. Sim. Olha que legal, gente. Ficou muito bacana esse esquema de Aline aí. Só recordando o raciocínio para a gente revisar aqui, a questão do surgimento do zangão e do surgimento da rainha ou da operária, como eu falei para vocês. Então é o sistema por ploidia, tá? Não é como a gente, Aline, baseado em cromossomos sexuais, bem bacana, né? Não interessa cromossomos sexuais. Então, as fêmeas, nós já vimos que elas são diploides, e olha que legal, quando eu tiver uma fêmea, ela vai produzir óvulos. Esses óvulos podem ser fecundados ou não. Se esses óvulos forem fecundados, eu vou originar novas fêmeas. Então a fêmea é 2N, porque eu tenho o N do óvulo com o N do espermatozoide, ok? Com o N do espermatozoide. Portanto, as fêmeas têm pai e mãe, tá? Só para ficar claro, para quando a Aline a gente for descrever essa sequência matemática para vocês. Esse processo aqui, pelo amor de Deus, o processo de fecundação, belezinha? Só que os zangões, como eu expliquei para vocês, eles não têm pai. Por que eles não têm pai? Porque eles surgem por aquele processo que a gente chama de partenogênese. Turma, não esquece comigo, é um óvulo e é um óvulo não fecundado. Óvulo é gameta, se óvulo é gameta é haploide, então o zangão também é haploide, então não fecundado. Então vamos aqui, que nome dele a gente dá esse processo? Partenogênese, beleza? Então olha só, Aline, o zangão só tem mãe, vem só da fêmea. A fêmea, ela vai colocar óvulos. Se eles forem fecundados, origina fêmea. Se não for, origina macho. Isso quer dizer que o zangão só tem mãe, mas as fêmeas têm mãe e têm pai. É contigo, Aline. E aí, onde entra a sequência de Fibonacci? Turma, a gente percebe aqui uma disposição da biologia, né, entre zangões, machos, fêmeas. E o que a gente percebe, na verdade, matematicamente? Uma sequência, tá? Eu vou analisar aqui a primeira linha. O que é que nós temos? Um elemento, tá? Quando eu analiso a segunda linha, eu também tenho na mesma quantidade de elementos. Diferentemente da terceira linha, nós já temos aqui 2 elementos. E aí, quando você vai analisando linha a linha, tá? Ó, eu tenho 3... eu tenho 5, eu tenho 8 e assim vai sucessivamente. E o que a gente percebe na característica dessa disposição de números? Que essa sequência, para que eu possa descobrir um valor, eu tenho na verdade a soma dos 2 anteriores, tá? Ó, perceba, 2 é na verdade a soma de 1 mais 1, bem como 3 é resultante da soma de 2 mais 1, bem como 5, resultante da soma 2 mais 3. E essa sequência, turma, hoje muito famosa, é conhecida como a sequência Fibonacci. Porém, então, vale lembrar... Então o número é sempre a sequência do somatório dos 2 anteriores. Então, se eu quero descobrir, Jordana, a tua próxima
passada genética aqui, simplesmente eu tenho a soma desses dois, tá? Descobrindo o próximo, que seria o termo 13. E assim sucessivamente. Show de bola. E, lógico, que isso não está só na natureza, tá? Jordana, agradeço demais a tua participação. Do povo da nossa árvore genealógica, que é a PG. Ah, tá. Kevinzinho. Eu não. Por quê? Porque eu quero. Venha, se aproxima. Zil quer falar. Olha, só... É o quê? Eu vou fazer aqui, tá? Eu sou a moça do microfone. Na verdade é o seguinte, é porque já que elas falaram da sequência Fibonacci, ela pode falar também, que Jordana falou hoje também de manhã, de PG. Sim. A gente pode associar, olha-se, a Progressão nossa árvore geométrica. genealógica a PG. O famoso heredograma. Não é não? Bacana. Não, tu, Sim. tu. Vai. Então, na verdade, uma árvore genealógica, ela pode ser uma PG. Ela é. Sempre, independentemente do número de descendentes. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Pera, Zil, tu vai Não é gravar não? isso aqui. Tu vai Na gravar. verdade, ó, se tá errado aqui, Jordana corrige. Então, Ó, vamos embora. deixa o Zil desenhar isso aí. Desenha, Zil. Desenha Jordana, Acha um pouquinho mais. Zil. pai e mãe. Mãe, Só que esse pai nasceu de quê? de um pai e de uma mãe. Pai e mãe. E essa mãe nasceu de quê? Pai e mãe. Fechou. 1, 2, 4. A próxima sequência é 8. Então, gostaria de dizer para vocês que essa sequência ela vai ser válida para os organismos cuja determinação genética do sexo são baseadas no sistema XY. Belezinha? Então aí é válido. Que eu queria dizer. Pera. Não é isso, não? Repete de novo. É o que sim. tu quer dizer? Eu queria dizer que era o XY. Ok, ele disse, viu? Vocês ouviram. Na verdade, eu nunca aprendi aquele negócio de azão, XY, XY. Ninguém entende Irei isso. ensiná-lo. Eu acredito. Mas estou certo aqui. Tá certo aí? Arrasou. É a PG de razão 2. A árvore genealógica da gente, não é não? Tá, gente? Zil, mas tá na hora da gente agradecer, né? Vamos agradecer essa participação mega especial da Jordana. Jordana, muito obrigado. Ela arrasa. Jordana, muito obrigado. Na Sim, verdade, Sim. eu não entendi muitas palavras que eu fiz, não, mas muito obrigado. Sempre um prazer estar Eu espero com que vocês e entre vocês. Tenham curtido. Deixa o like, Deixa o like. ativa o sininho e inscreve-se no canal, tá? Esse episódio de hoje foi as abelhas, Jordana e nós, tá bom? Mas espero que não nós tenha- teremos novos episódios, viu, do Momento Flix aqui, Mas beleza? ainda temos mais, viu? Fica aí, fica sentado, fica aguardando que Jordana vai. Agora a gente está atrapalhando. Gostaria só de agradecer o convite e de dizer que eles são duas abelhinhas que polinizam boas coisas pelo mundo, tá? Então que floresçam o que vocês andam polinizando. Cheiro no coração de vocês. Tchau, tchau. Fala bonito. Olha, tá vendo? Então, bora continuar aqui. E agora, continuando nosso momento de curiosidade. O Zil teve coragem de me emprestar o cartão dele, tá? Nunca mais ele vai ver, mas tudo bem. E aí, o que um cartão de crédito tem a ver com tudo isso que a gente falou, tá? Novamente voltamos para a sequência de Fibonacci. Turma, na verdade, essa sequência, como vocês viram, utilizada na biologia, também é utilizada hoje por designers, por fotógrafos, como eu já falei anteriormente. Professora, então o cara lá, o design, pensa, tá, em produzir um cartão de crédito. Esse cartão de crédito, na verdade, uma curiosidade, ele desbancou o que a gente conhece como talão de cheque. Quem hoje tem um talão de cheque? Eu tenho certeza que você não deve ter um talão de cheque. Eu não tenho um talão de cheque. Eu, com toda certeza, devo ter um cartão, tá? Seja um cartão de plano de saúde, seja um cartão de crédito. Professora, e o que tem tão especial nesse cartão, tá? Vamos falar aqui, volta comigo aqui nessa sequência. Então, essa sequência, que eu ainda estou aqui, ó, no nosso mesmo desenho, ela é especial por quê? Porque não só para que eu possa encontrar um elemento, tá? Como é que eu mostrei para vocês? Um elemento, ele é resultante da soma dos outros dois valores, tá? Sendo somados. Porém, se eu pego dois valores, tá? Posso pegar o 3 e o 5. Se eu dividir um termo pelo seu anterior, pode ser o 8 e o 5. Pode ser o 13 e o 8.
Se eu for dividir esses valores, eu vou encontrar um número muito misterioso para a gente, que é um número de ouro. Esse valor aí, turma, é um número muito próximo de 1,6, tá? É um número irracional, mas é um valor muito próximo de 1,6. O que é que você vai fazer em casa como curiosidade? Você vai pegar uma régua, vai visualizar quanto é que é esse valor aqui, nesse comprimento, essa largura. E vai dividir, né, o comprimento pela largura. Sabe qual vai ser o valor aproximadamente? 1,6. E nesse momento, eu vou te mostrar o quanto que nós também temos naturalmente essa sensibilidade nos nossos olhos. A gente consegue perceber na natureza, turma, quando a gente tem uma imagem e a gente se sente agradável com essa imagem, com toda certeza, essa imagem tem na sua proporção 1,6. Quando a gente olha alguma coisa e aquela coisa não nos agrada visualmente, você tem a certeza que ela não tem a razão áurea, que ela não vale 1,6. E aí hoje, nesse momento, eu vou fazer um convite. Vamos comigo? Eu vou te fazer um desafio. Já já vai aparecer aqui atrás 3 desenhos. Vocês vão me dizer qual que vocês preferem. Chegou o grande momento que eles vão participar. Você deixa eles participarem? Claro. Então, vamos afastar um pouquinho, professor. Você afasta um pouquinho. Esse é seu momento. Nesse exato momento, olhe fixamente, tranquilamente para as 3 imagens. Qual é aquela imagem que você escolhe, que é aquela mais agradável? Qual que lhe chamou mais a atenção? Procure aquele retângulo mais adaptável a seus olhos, tá? Procure aquele mais adaptável a seus olhos, aquele que você escolheria para você, tá entendendo? Aí você vai entender aqui a ideia que ela quis passar no episódio anterior. No anterior, exatamente. E aí, nesse momento, vai passar uma musiquinha. Eles vão estar pensando. O que é que você fala depois disso, Zil? É teu momento, vai. A bola é tua. Gente, a Aline é muito rápida assim, eu não consigo acompanhar os pensamentos dela, não. Não, mas olha, a nossa ideia aqui, pelo menos a minha ideia, é que você frise bem aqui, como ela diz, olhe com atenção para os três retângulos, tá? E eu não sei por qual motivo, mas a grande maioria, não posso dizer necessariamente todos, mas a grande maioria vai escolher esse aqui. Tu sabe por que esse aqui, o retângulo 2? Porque se você pegar essa medida aqui do retângulo, como se fosse aqui sua base, se pegar o tamanho aqui da base, a medida da base, e dividir pela altura, vai dar exatamente o que ela vinha falando para vocês, daquele númerozinho de ouro, que é aproximadamente 1,61. Só que na verdade essa medida, ela compõe muitas coisas no nosso dia a dia. Haja vista, tem até um livro, Dan Brown é o nome? Não é? Não lembro. Bom, mas tem um livro que ele fala muito sobre isso, como é o nome? Esqueci, para variar. Só o Jordana mesmo, para lembrar. Mas enfim, a Jordana lembrava. Mas enfim, se tu pegar aqui essa base e dividir por essa altura, tu vai ver que isso aqui ele vai se aproximar muito desse número 1,61. Isso é que é o chamado retângulo perfeito. Inclusive, cadê o cartão de crédito? Faz o seguinte. Peraí, estou pegando aqui meu cartão de crédito, viu? Ah, chegou. Tá aqui um cartão de crédito, tá beleza? Pega esse cartãozinho de crédito. Pega aqui essa medidazinha, esse comprimentozinho, divide por essa altura para tu ver quanto é que vai dar, só para tu ter noção. Porque o cartão de crédito, ele é um retângulo perfeito. Zil, como é que eu poderia chegar a esse retângulo perfeito? Bem simples. Se você pega esse retângulozinho aqui, ó, eu vou dividir aqui ele um quadrado, tá bom? Aqui eu vou chamar de A e aqui de B e aqui de A. Então você pode, nesse caso, fazer uma semelhança entre os dois retângulos. Você pega a dimensão maior do retângulo maior, que é A mais B, sobre a dimensão maior do retângulo menor, que é A. Depois, você pega a dimensão menor do retângulo maior e pega a dimensão menor do retângulo menor. Resolva isso. Tu vai encontrar
que essa razão aqui de A sobre B, tu vai encontrar que essa razão aqui, A, no caso A mais B sobre A, que vai ser essa base sobre essa altura, vai dar exatamente 1,61. Beleza ou não? Isso é o nosso retângulo perfeito. Então não é à toa que seus olhos vão se adaptar mais a esse retângulo. Tá? Tem até um livrozinho que ele fala que na nossa visão existe essa medida também de 1,60, 1,61. Tá beleza? Isso é interessante, viu? São curiosidades. Beleza então? Para aí que a Aline quer... Aline, pelo amor de Deus, sai do telefone aí, Aline. A Aline está atrapalhando a aula, não pode ser não. Beleza? Então, nós iremos parar o nosso episódio. Clica no botãozinho, no curtir, ativa o sininho, porque vai ter mais coisa, viu? E para finalizar, é claro, nós não poderíamos finalizar esse nosso segundo episódio do Flix Moment, né? Se não tivesse um pouco de música. Alô? Você pode mandar o mototáxi? O mototáxi do amor? Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor, buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor, para na praça com a moto possante. Palito de dente, sorriso fatal. Sol do meio-dia, calor escaldante. Chamando os clientes com a voz sensual. Sensual, sensual. Ai, ai, ai. Buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor, buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. E a gente fica, Zil, muito obrigada pela tua presença, pela participação ímpar. Nossa Senhora, a cara fala tão bonita. Aí fala que tu gosta da minha presença. Eu adorei a sua presença. Obrigada. Você é uma pessoa muito pra frente, entusiasmada, feliz. Sempre. Muito legal, eu adorei. Vamos repetir os próximos episódios. Vamos, eu só me tiro uma dúvida. Adorei sua meia, onde você comprou? Quero uma para a minha pessoa. Pessoal, é porque aqui é a meia do Mário. Eu quero. Galera, a vocês um forte abraço e para deixar bem claro que eu tenho essa semana tem um quadro que a Evolução criou, que eu achei maravilhoso. Primeiro, eu adoro música. Eu não toco, eu só me divirto mesmo, né? Assim, com alguma coisa. Mas esse quadro de vocês estarem cantando é uma coisa maravilhosa, tá? É verdade. Cada um de vocês que vão lá, que cantam, um instrumento. Poxa, galera, isso é muito legal. Diferentemente de mim, eles têm talento, né, Zil? Muito. De mim que ela tá dizendo eu, mas tudo bem, eu entendo. Aline, valeu, tá? Adorei. Valeu. Viu? Show, beijo no coração de vocês. Até a próxima.